Se você está buscando algo denso e imersivo para assistir, a dica perfeita para você é a minissérie Chernobyl, disponível lá no Max. Essa minissérie Chernobyl, ela foi lançada em 2019, ela tem no elenco a Emily Watson, Stellan Skarsgård, que é o pai dos irmãos Skarsgård, que estão tipo no auge da carreira, o Jared Harris e o Barry Keoghan, que estourou bastante, principalmente depois que ele fez o Saltburn, que é aquele filme recente. Aqui nessa minissérie, que está disponível no Max, ela tem só 5 episódios, então você consegue maratonar ela tranquilamente. Eu não vou dizer tranquilamente, porque ela é extremamente pesada, mas você vai entender os motivos do porquê durante o vídeo. Ela tem 5 episódios, então você consegue assistir tudo num dia se você quiser, mas eu recomendo que você assista um episódio por vez e com calma. Ela bombou lá em 2019 no boca a boca, as pessoas indicando, um indicando pro outro. Foi assim que eu conheci, ela estreou logo depois do fim do... Aliás, do fim não. Depois da destruição que foi aquela última temporada de Game of Thrones. Então ela levou muita gente para assistir esse conteúdo, galera que estava procurando algo para assistir. E o responsável por essa minissérie é o Craig Mazin, que ele está envolvido em projetos como o Se Beber Não Case 2 e 3, o Todo Mundo em Pânico 2 e 3, e você fala, nossa, mas como assim? Você está me indicando uma série que é densa, complexa, envolvente, dramática, e esse cara fez outras coisas de comédia que não tem nada a ver com isso? Sim, e você vê que as pessoas têm vontade de trabalhar em projetos diferentes. E ele levou 3 anos pesquisando para construir o roteiro dessa minissérie. Eu já vou te falar que assim, a minissérie é pesada, é triste, é horrível de assistir, você não consegue parar porque você quer saber o que vai acontecer, e ela é triste, e ela tem drama, e tem suspense, e você fica, gente, o que está acontecendo? Por que ele está indo por esse caminho? E ela vai te entregando cada vez mais desgraça, e você vai assistindo, vai ficando assim, meu Deus, o que é isso que eu tô vendo? É pesado, mas eu quero continuar assistindo porque é muito bem feito. E aí depois que o Craig Mazin tá estourado com a direção aí dessa minissérie com 5 episódios de Chernobyl, aliás, ele não dirige, ele roteiriza, quem dirige é outra pessoa. Ele foi lá e se tornou o showrunner da incrível The Last of Us. The Last of Us é o jogo da minha vida, eu amo esse jogo, acho o melhor jogo da história. Eu sei que tem gente que não gosta, mas tem gente que ama. E a minissérie tá muito boa e faz sentido ele ter feito The Last of Us, porque ele trata tudo com muito realismo, com muito cuidado. E o que ele fez aqui em Chernobyl, sendo showrunner, cuidando dos detalhes, é importantíssimo. Um ponto importante para falar para vocês é: a minissérie vai tratar, sim, o incidente que aconteceu lá em Chernobyl, quando a usina nuclear explodiu e matou milhares de pessoas e quase mandou a Europa pelos ares naquela época. Então isso repercutiu até hoje, a cidade ficou inabitável por diversos momentos. Aliás, a cidade se tornou inabitável durante muitos anos. Eu não sei, inclusive, se a cidade é habitável ainda. Eu acho que talvez seja, mas não próximo da usina. Eu não tenho certeza. É importante você buscar sobre. Tem vídeo de viagem de pessoas que vão para conhecer Chernobyl. Você pode dar uma olhada no vídeo. É um lugar que eu acho que eu não gostaria de ir. Mas não só pelo que aconteceu, mas se expor ao risco, né? Embora a viagem, teoricamente, acho que é segura se tem gente viajando para lá. Não sei, as pessoas fazem coisas loucas, né? E aqui na história de Chernobyl você vai entender como as pessoas fazem coisas loucas por poder. A minissérie é extremamente cuidadosa com os detalhes, desde o uniforme que as pessoas utilizam, até os detalhes do rótulo de uma bebida, do rótulo de um cigarro. É tudo muito realista, é tudo muito bem feito. A fotografia é uma fotografia que passa essa opressão realista do que está acontecendo ali, é séria. Não é só porque ela é séria, mas ela também é triste e pesada, assim. Você assiste um episódio de Chernobyl, você fica, oh, meu Deus do céu. Será que eu sobrevivo a mais um episódio? Você vai pro próximo, você fala, será que eu sobrevivo pro seguinte? E você vai se arrastando, mas você consegue chegar até o fim. De tão pesada e triste que é essa série, né? E como os detalhes são importantes. Porque tudo isso conta uma história, né? Não é só um bom roteiro, é também o detalhe das coisas, como eu disse, da roupa, do cenário, do figurino, tudo isso influencia muito, maquiagem, então faz você entrar nessa história de cabeça. E tudo é feito com muito cuidado. No entanto que na época que a minissérie foi lançada, ela foi extremamente elogiada pela veracidade, pela proximidade dos fatos, não só da crítica especializada de cinema, como muitas pessoas russas que assistiram a série gostaram muito, pessoas que viveram esse momento. Então ela traz esse ar de veracidade e traz esse ar de angústia enquanto você assiste, né? E você consegue verificar essa taxa de veracidade das coisas
em alguns sites que publicaram matérias na época, como a Veja, o Globo. Eu vou deixar o link desses dois lá, mas tem muitos outros, tem vídeos aqui no YouTube também. Mas você consegue ver o quanto é próximo e real aquilo que você está assistindo. É claro que toda obra televisiva, seja série, filme, jogo, não importa, não vai falar a verdade por completo, né? Sempre vai ter licença dramática, para o roteirista conseguir deixar uma coisa mais emocionante, ou mais triste, ou mais pesada, ou mais alegre. Enfim, os roteiristas mudam porque ele está contando uma história. Então tem coisas que você vai ver que tem uma taxa de veracidade de 90%. Tem coisas que você vai ver que tem taxa de veracidade de 0%. Então isso não é uma obra histórica. Se você quiser saber a história no detalhe, você vai lá, procura um documentário, vai ler livros sobre o assunto. Mas aqui você vai já conseguir entrar no clima de sentir o que aconteceu. Inclusive, eu te recomendo não pesquisar nada, assiste a minissérie e depois vai pesquisar sobre o que foi o que eu fiz. Aí você consegue entender o que aconteceu com alguns personagens, porque tiveram personagens que um só representa várias pessoas. Por que eles fazem isso? Imagina uma minissérie que vão ter 10 pessoas falando a mesma coisa e o quanto vai ser difícil conseguir colocar em pouco tempo de tela 10 pessoas falando sobre o mesmo assunto. Então você resume em um personagem só a visão de todas aquelas pessoas que são semelhantes. Então você vai conseguir ali viver isso e vivenciar isso pelo olhar desses personagens, né? A fotografia, a atuação e o roteiro estão magníficos, direção também, de verdade. Se você for assistir, você vai acreditar que parece um documentário que você está vendo, de tão realista, de tanto que a série entrega na qualidade dos efeitos visuais, dos efeitos especiais, do elenco. É assim, maravilhoso. Ela é uma série lenta, mas não é porque ela é lenta que ela é chata, muito pelo contrário. Ela é lenta, ela é imersiva, ela é complexa e ela tem doses de suspense que vão querer te fazer continuar para o próximo episódio, até porque são só 5, né? Então você fica nessa crescente angústia para desvendar o que aconteceu nos bastidores de Chernobyl, o que estava acontecendo ali na usina um pouco antes, o que aconteceu durante, o que aconteceu depois. Quem são os envolvidos? Você vai ver, os nomes são todos nomes de pessoas que realmente estiveram envolvidas ali nos acontecimentos. E aí você vai se deparar com a negligência dos poderosos, para variar, né? Então, o que a gente não faz por poder e dinheiro é o que a humanidade não faz por poder e dinheiro, né? Manipula, controla, cria fake news, que é o que mais acontece hoje, mas a fake news existe sempre, existiu há muito, desde sempre. Então, o controle da mídia e da informação é uma coisa que é crucial que acontece nessa série para que as coisas se desenrolem do jeito que elas se desenrolaram. Existe uma rede de mentiras por controle, por poder, e todo mundo sofre as consequências. Os poderosos um pouco menos, muito menos na verdade, mas a população em geral é quem mais sofre, é quem vai pegar e vai morrer. São as milhares de pessoas que foram vítimas da negligência do governo, dos responsáveis não ouvirem o que a ciência estava dizendo. E aqui a gente entra num outro problema que acontece até hoje, que é a negligência aos acontecimentos, aos fatos científicos. Muita gente fica, mas eu vi em tal lugar que falou que talvez isso seja mentira. Gente, nós chegamos até hoje, você toma a sua injeção de insulina, você faz a sua ressonância magnética, você faz o tratamento e a cirurgia, e tem a vacina X, tem métodos, tem tratamentos, enfim, tudo que você precisa existe hoje por conta da evolução científica. Foi ela que permitiu que a gente chegasse até onde a gente está. A gente vive muito mais hoje do que antes, embora a gente tenha 1 milhão de problemas de saúde por conta, não da ciência, mas por conta de maus hábitos que a gente está adquirindo por causa dessa questão de manipulação de massas, das pessoas cada vez comerem cada vez mais mal, não se alimentarem bem, comendo ultraprocessados, e isso está cada vez mais inserido no nosso dia a dia, mas isso é uma outra seara. O ponto que eu quero entrar da ciência aqui é o seguinte: as pessoas ignoram a ciência na série, que é o que a gente vive hoje. As pessoas deixam de acreditar no que um cientista sério está falando para acreditar na notícia do tio do Zap. Então, assim, eu não consigo enumerar o quanto para mim isso é absurdo, porque a gente entende que a ciência permitiu que a gente chegasse até aqui hoje. A gente sabe que se eu tomo a vacina para insulina, se eu tomo o meu remédio para diabetes, se eu tomo se eu faço uma tomografia, se eu faço tal cirurgia, todo o tratamento científico, todo o tratamento disponível para diversas doenças só foi possível por conta da evolução científica, por conta de pesquisa. Uma pesquisa científica séria, feita com cuidado, seguindo todos os parâmetros, validada por pares, está aqui mostrando que
X é X. E muitas pessoas preferem acreditar que X é A. E por isso muitas coisas acontecem e até hoje a gente vive isso na nossa pele. Então não dá para você... Aliás, você pode sim e deve questionar a ciência, isso é possível. Mas quando você traz esse questionamento, se alguém te apresenta as provas do porquê A mais B é C, você tem que acreditar, não dá para continuar acreditando na notícia do Zap que você viu. E isso é o que acontece aqui na minissérie. O governo vigente desacredita o que os cientistas estão falando. Gente, isso vai dar merda, não é assim que funciona, não pode seguir por esse caminho. Isso está mostrando que isso não é assim. E as pessoas continuam ignorando porque poder, dinheiro, muita coisa em jogo. Então isso é um grande problema, né? E como eu disse, muitas pessoas vão sofrer essa catástrofe. Então as pessoas que são as pessoas inocentes que estão vivendo ali na cidade, é as pessoas que vão morrer. E você acompanha a destruição da vida dessas pessoas, de pessoas que batalharam, dos bombeiros, de pessoas do exército. É tanta gente que se envolveu para tentar conter essa tragédia, que morreu de forma heróica e de forma muito triste. Gente, você vai se envolver assim, dá até vontade de chorar de desespero. E um outro ponto muito importante que não posso deixar de falar para vocês é: cada episódio você precisa ter calma, assistir ele com paciência, você precisa vivenciar aquele momento, sentir o que a série está te contando, entender o que aqueles personagens estão discutindo, para que você consiga cada vez ficar mais imerso nessa narrativa que é extremamente bem escrita e muito cuidadosa. Vale muito a pena assistir Chernobyl, ela está disponível lá no Max. Depois você conta para mim o que você sentiu e se você foi pesquisar mais sobre o assunto, porque na época que eu fui, e gente, é muito triste. É muito triste pensar que por conta de negacionismo, por conta de poder, as pessoas deixaram muitas pessoas morrerem, né? Então fica a reflexão pra gente, né? Que sociedade que a gente quer viver? É essa sociedade em que a gente vai se sacrificar e vai morrer sem saber por que a gente está morrendo? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado e até o próximo.